Para quem está no YouTube com a gente ainda, a gente vai ficar mais um pouquinho aqui com o Pena, ele se disponibilizou aí, né, a ficar um pouquinho mais com a gente. A gente estava falando um pouco, né, das coisas que o Pena Schmidt está ouvindo, e eu vou aproveitar e emendar a pergunta aqui do Vitor, né, pelo Instagram. Você sente saudade de ser produtor? Você voltaria a produzir, né, discos novamente, bandas? Você sente falta disso? Rapaz, eu não sinto saudade porque meio que assim, a minha filosofia de vida não me deixou sentir saudade de nada, entendeu? Sim. Eu sempre tive que já estar correndo para frente, já com muita loucura, né, te envolvendo de uma forma tão intensa que você não se preocupa com o que ficou para trás, né? Eu deixei de ser técnico de som e não tive saudade de pôr a mão na mesa num PA grande, essas coisas todas. Eu deixei de ir para o estúdio, mesma coisa. Eu deixei de produzir, deixei de ser dono de gravadora, deixei de ser gerente de teatro. Eu fui 8 anos, né, do Auditório do Ibirapuera, onde eu programava e cuidava da casa e me diverti muitíssimo. Bela época, aliás, do auditório, viu? Não era? Fui diretor do Centro Cultural São Paulo quase 4 anos, também não sinto saudade de nada. Depois que eu saio, fui embora, vou cuidar de outras coisas. Hoje eu sou um avô exemplar. Olha. Né? Estou indo para minha 3ª neta. Olha. E eu escrevo. Estou nesse lugar aqui onde eu estou agora aqui, eu chamo de sala branca porque não tem geladeira, não tem televisão, não tem nada, estou sentado aqui. Tenho meus livros aqui atrás, eu escrevo, venho para cá, me tranco aqui, estou escrevendo. Acabou. Para mim está ótimo. Eu vou fazer 80 anos um dia desses aí, daqui a um tempo, entendeu? Tem que ir com calma. Não, sim, não, sem dúvida, né? Eu vou aproveitar que tem a pergunta aqui, que eu sabia dessa história, mas que a maioria talvez não conheça, né? Você falou de, né, não tenho saudade, já foi e tal, né? Mas eu não sei se o pessoal sabe aqui, uma pergunta que veio. O Pena foi um proprietário, foi um produtor de pipas aqui no Brasil, foi uma empresa de produção de pipas aqui no Brasil. Né? Como é que foi essa experiência de fazer pipas? Fui um presidente do Papagaio Clube do Brasil. É mole. Bom, isso é ótimo no currículo ali. Entre a Continental, você fala. Exatamente nesse período, quando eu saio da Continental, assim, tipo, quase 10 anos lá dentro, eu falei que parou com música, férias, isso é importante, gente. Como é que chama? Overburning? Como é que chama? Quando Burnout. Burnout. Para não dar burnout, você tem que sair fora, joga tudo para o lado e vai fazer outra coisa. Então, eu deixei de ser produtor, mexer com música, né? E fui fazer pipas. Me dei tão bem que a gente montou uma fábrica, tinha 5 lojas espalhadas pelo Brasil, loja de shopping, todas as lojas de shopping, que a gente ganhava a loja de presente, porque era tão bacana, uma loja cheia de pipas, porque virava atração. No shopping de Brasília, shopping de Fortaleza, Ribeirão Preto, acho que Porto Alegre, São Paulo. Uma fábrica, tinha 20 pessoas fazendo só pipas. Eu vendia, tinha gente copiando a minha loja em Milão. Nossa. Era um negócio assim, deu super certo durante 1 ano e meio. Aí, de repente, eu fui fazer rock and roll de novo. Completamente pronto, fresquinho, entendeu? Esse é o segredo. Mas a gente teve que parar, eu parei na marra, porque teve um negócio chamado plano cruzado, que não tinha mais pano, não tinha linha de costura no Brasil, não tinha nada. E eu tive que vender todas as pipas de todas as lojas, tive que vender todas as pipas que estavam no estoque, tive que vender a última pipa que deu para fazer com o último pedaço de matéria-prima e fechamos o negócio, morrendo de dó. Aí eu fui fazer rock and roll, de novo. Pena, a gente falou da sua experiência como gestor. Rapidinho, a gente citou a experiência sua como gestor de espaço público no auditório do Ibirapuera, né? E também você foi produtor de festivais que são, assim, não tem como não falar, usar esse termo, icônicos na história da música do Brasil, né? Free Jazz, o Hollywood Rock, né? Depois o Teen Festival, o Free Jazz virou
o Team Festival, né? E como é que tem um momento ali, tem algum, né? Você também trabalhou no Festival de Águas Claras, né? Trabalhou lá, né? Você fez o primeiro, é isso ou não? De Águas Eu fiz Claras. o primeiro e o segundo. Ajudei a produzir o primeiro e fiz o som lá dentro, né? E o segundo também. Fiz os Hollywood Rock, aí fiz o Free Jazz, tipo 21 edições de Free Jazz, deu uns 24 anos por aí. Hoje o C6 é a continuação, é o mesmo pessoal que fazia o Free e depois o Team, né? A Dueto Produções, a Gardenberg, a Monique Gardenberg. É isso, fazer o festival faz parte das oportunidades que batem na sua porta e você fala, tá bom, vamos lá. Aí você faz o primeiro, quem faz um aprendeu, faz o segundo e segue em frente. Nos Free Jazz, eu era uma espécie de diretor técnico. Eu falo uma espécie porque eu nunca quis título. Eu fazia as coisas sem precisar de ganhar o título. E isso quer dizer o seguinte, eu recebia todos os riders de todos os artistas, recebia o cronograma, a ordem, né, de apresentação, isso tinha uma equipe de curadores fazendo, e eu juntava esses riders com essa ordem de apresentação e fazia a logística que tinha que acontecer nos palcos. Isso é uma coisa que, assim, foi se desenvolvendo, era uma espécie de artesanato, virou uma coisa científica, né? A logística de um festival. E o Free tinha uma característica de ser um festival de 4 palcos, algumas edições, assim, as últimas do Free, antes de virar Team, chegou a ter 4 palcos no Rio de Janeiro, 4 palcos em São Paulo, mais um palco em Curitiba e mais um palco em Porto Alegre ao mesmo tempo. O artista tocava 4 dias no Brasil, um dia em cada palco desse. Todos os espetáculos que aconteciam no Rio, primeiro, na noite seguinte, estavam acontecendo aqui em São Paulo. Nossa. E a maioria absoluta do artista que vem a um festival desse naipe, né, o tipo de artista que vinha e que vem ainda, o tipo de artista que está no C6, por exemplo, o cara não traz o show que ele está fazendo nos Estados Unidos, né, de estádio, mesmo que seja um nome bacana, grandão, né, ele faz uma versão de viagem, que chama, que vai ter que caber num palco que não é o palco dele, ele vai ter que dividir com 3 artistas na mesma noite, né? Então ele tem que enxugar o seu equipamento e ele pede muita coisa, que ele fala assim, eu não vou levar minha bateria, basta uma bateria modelo Pinguim 1960 que eu toco nela. Me arrume um par de contrabaixo Gallien-Kruger que eu toco, eu não vou levar o meu. Então, você imagina quantos artistas trabalham em tantos palcos ao mesmo tempo. Tinha uma coisa que a gente chamava a lista de compras, que a gente tinha que ir buscar alugando, assim, né, dentro da cidade de São Paulo, mas tinha que ser no Rio de Janeiro ao mesmo tempo. Tinha que tocar primeiro lá e algumas coisas a gente tinha que trazer do Rio porque não tinha em São Paulo. Enfim, tinha caminhão envolvido, tinha uma loja, a gente montava que era um depósito onde estavam todos os instrumentos que seriam usados, né, naquela noite, né, ou naqueles 4 dias de festival. E a mesma bateria, por exemplo, podia tocar em 2 palcos diferentes, primeiro num aqui, depois horas depois no outro palco lá, esse tipo de coisa. A gente montava um negócio que tinha, assim, 500, 600 instrumentos diferentes. Guitarras, baterias, pratos, eletrônicos, teclados, pianos de cauda, o diabo, tudo junto. Isso tudo tem que virar uma planilha, isso tudo tem que ser administrado, qual caixa que o cara quer, porque ele especifica, eu quero uma caixa Rogers
de 6 polegadas de metal, não serve a de madeira. Entendeu? Então você não pode trocar essa caixa tem que ser do fulano. Aí o outro fala, eu quero uma caixa. Será que ele usa também a mesma? Tem que perguntar. Então tem toda uma negociação com o artista. Isso que você pediu eu não tenho, mas eu tenho uma coisa parecida. Você topa, né? Aí você vai fechando o negócio e monta o que é essa parte, assim, a direção técnica de um espetáculo, de um festival de música, hoje tem a ver com isso, né? O ano passado, retrasado, a Monique me chamou para fazer isso de novo no C6, no primeiro C6. Falei, Monique, eu parei já faz uns 15 anos, no último Free Jazz que eu participei. Depois disso, eu fui cuidar de teatro, fui cuidar de centro cultural, né? Eu, né, saí dessa parte da história e fui cuidar de outras coisas. Não, mas nós também paramos, vamos retomar agora, você fazia tudo direitinho, queremos você e tal. Participei de uma reunião, essa história eu não contei para ninguém. Participei de uma reunião, me deram parecia que estava assim, no final dos anos 90. Me deram aqueles riders cabeludos, assim, que tem 30 páginas. Esse aqui é o Underworld, esse aqui é o Kraftwerk que você conhece, eles vão tocar na mesma noite. Aí eu fui para casa com aqueles 2 riders e falei, vou ter que fazer isso aqui, tocar junto. Aí comecei a abrir um rider de, literalmente, 15, 20 anos depois, da última vez que eu abri um rider. E eu falei, não entendo mais do negócio. Os caras estão usando rede para comunicar dentro, né? Os instrumentos, hoje em dia está tudo com digital, com rede. Eu tenho um computador que fecha o som de todos os instrumentos ao mesmo tempo. Eu falei, não. Esquece. Monique, estou fora, obrigado. Não sinto saudades. Né? Fui embora, larguei, não é mais o meu negócio. Né? Por melhor que eu tenha feito antes, né? A gente tem que reconhecer que caras mais novos que eu vão fazer isso. E um cara que trabalhou comigo, que foi, enfim, não vou dizer que ele era meu aluno, porque eu aprendi muito com ele, mas que trabalhava comigo e que era bem, sei lá, 20, 30 anos mais novo, que chama Andreas Schmidt também. Não somos primos, é só um sobrenome comum. Ele que encarou essa parte e ele virou o diretor do C6. Mas é complicado, então você tem que saber que é complicado mesmo e cai fora, né? Tchau, obrigado. Já era complicado, eu imagino trabalhar com um rider do Kraftwerk lá no Free Jazz, e agora o rider atual do Kraftwerk já deve ser ainda pior. Na mesma noite, no mesmo palco, como é que faz para desmontar? Não, fora. Resolveram, tá? Deu certo, mas estou fora. Pena, queria agradecer a sua presença aqui no Alternativa A, mais uma vez, a sua disponibilidade, conversa maravilhosa. Microfones estão aqui, né, abertos sempre que você quiser, o programa está aqui, Rádio Universitária, estamos juntos aí, a hora que você precisar, quiser, esperando em breve, sabe lá quando, aquela biografia em volumes, né? E quem sabe, isso merece também um documentário. Eu vou precisar de vocês, eu vou fazer um catarse, vou fazer isso mesmo, fazer um primeiro volume com mais ou menos 200 páginas, porque, né, eu não quero fazer aquele calhamaço que fica aquele negócio que ninguém lê. Não, eu quero fazer um livrinho de histórias, as histórias são incríveis, mas só um pedacinho de tudo. Porque eu acho legal, enfim, a molecada criar entusiasmo. Música continua sendo uma coisa muito louca, que funciona na mente, né? Sem dúvida. E a gente tem mais é que incentivar. Não se deixe intimidar pela inteligência artificial. Não é nada disso, né? Pode contar com a gente aí, na hora que lançar a campanha, estamos aqui para divulgar a campanha pelo interior de São Paulo, né? E pessoal aí que está de olho, ó, documentário. Queria aproveitar, né, agradecer o grande amigo Marcelo Alite, que passou o contato do Pena. Lembrando que logo está chegando Inédit aí, tá batendo as... E, ó, em breve, quem sabe a gente não vê um Inédit, um documentário do Pena Schmidt. Quem sabe? Sobre o Pena Schmidt. Pena, obrigado pela sua presença.
Viu? Obrigado pelas perguntas todas. Eu acho ótimo responder perguntas, dá menos trabalho. Grande abraço. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Valeu.